Olá, tudo bem? Meu nome é Assis Seleme e eu vou fazer uma série de vídeos para apresentar o que nós chamamos de linguagem sistêmica, que representa a gramática, os arquétipos e os exercícios sobre como desenvolver o pensamento sistêmico a partir da linguagem, de uma linguagem específica, né? Então, vamos iniciar nossa gravação. Para permitir os participantes experimentar essa abordagem de dinâmica de sistema na compreensão de problemas organizacionais específicos. Essa é a ideia dessa apresentação. Bom, a dinâmica de sistemas aplicada a negócios, ou a dinâmica de negócios, ela é uma perspectiva, né, é uma maneira de ver e falar sobre a realidade que nos ajuda a entender e trabalhar bem com sistemas complexos. Também é uma linguagem, por isso que eu vou apresentar a parte da linguagem hoje. Então, ela é uma linguagem que descreve e ajuda a compreender as relações entre variáveis que fazem parte dos comportamentos dos sistemas. E, por último, é também uma necessidade que nós temos para dominar a dinâmica dos negócios, aprender os métodos e as ferramentas para melhorar o processo de lidar passo a passo com os sistemas complexos. Muito bem, a corrente básica adotada aqui segue o trabalho do John Sterman e nós optamos por essa orientação, uma vez que ele tem uma das mais completas orientações a respeito do tema. Bom, onde começou essa área do conhecimento de dinâmica do sistema? Tem várias origens, né, mas destacadamente a partir de Jay Forster, que é considerado o fundador da corrente, da dinâmica do sistema, passando por uma série de publicações dele ao longo do tempo, e até chegar hoje a ser adotada por várias empresas de consultoria que trabalham com dinâmica de sistemas, e também algumas empresas brasileiras já adotando isso. Bom, os objetivos, as aplicações dessa área são problemas complexos na área de marketing, na cadeia produtiva, na área de inovações, os problemas sociais, epidemias, etc, etc. Muito bem, o que nós precisamos inicialmente? Precisamos entender que para a compreensão de realidade complexa, assim como a compreensão de qualquer realidade, nós da ciência construímos modelos. Esses modelos servem para lidar com essa compreensão, né? Então, os modelos dessa realidade. Bom, inicialmente, a gente tem um mundo real, a gente recebe informações desse mundo real e age, toma decisão e age sobre esse mundo real. Essa é uma forma de experiência, erro e acerto, né? Vamos dizer assim, né? Muito bem, mas nós podemos também ter, para essa visão, na compreensão dessa realidade, precisamos interpretar essa realidade a partir de um ponto de vista que nós chamamos de modelos mentais. E, obviamente, para tomar as decisões, existem alguns tipos de regras de processos dessas decisões, né? Então, pelas informações sobre o mundo real e pelas regras de decisão, nós tomamos ações no mundo real. Bom, a proposta de criação de modelos é justamente intermediar uma etapa entre as informações, nossos filtros de modelo mentais e as regras de decisão para agir sobre a realidade, dar um espaço para modelar essa realidade e tentar ensaiar decisões nesse mundo chamado de mundo virtual. Esse mundo virtual tem algumas vantagens. Ele tem baixo custo, você pode errar várias vezes, que não vai ter grandes consequências a não ser retomar o processo de modelagem. Então, ele ajuda muito a nós irmos nos aproximando de compreensões até termos a possibilidade de melhorar nossos processos decisórios. Bom, essa é uma interpretação, um adendo, né, ao nosso trabalho aqui.
Bom, o que nós efetivamente começaremos a apresentar agora, nesse momento, é sobre a linguagem sistêmica. Muito bem, quando nós começamos a entender a utilidade da linguagem sistêmica, nós precisamos perceber a realidade vista de alguns pontos mais tangíveis e pontos mais aprofundados. Esses níveis da realidade nós podemos representar através da figura do iceberg. Então nós temos aqui, na percepção da realidade, eventos. Então, por exemplo, um determinado indivíduo invade uma escola e mata alunos. Então, um evento. Né? Depois, abaixo desse evento, nós percebemos que nos últimos 20 meses houveram 10 invasões em escolas com a tentativa de assassinato de estudantes. Então, nós já vemos que está havendo um padrão de comportamento de eventos similares. Né? Então, nós somando eventos similares, nós vamos ver que há uma crescente, uma crescente ação sobre a realidade de invasão de escolas com assassinatos ou tentativa de assassinato. Bom, por trás disso, desses padrões de comportamento, nós vamos encontrar estruturas sistêmicas ou um conjunto de multivariado, de muitas variáveis, que levam a esse comportamento, a esse padrão de comportamento. Né? Então, nós vamos ver a relação entre redes sociais, comunidades de ódio, falta de estrutura familiar, fragilidade no sistema de controle de entrada das escolas, etc. Um conjunto de variáveis que, de forma interdependentes, criam o que nós chamamos de estruturas sistêmicas. E por baixo de tudo isso nós vamos encontrar o que nós chamamos de modelos mentais, ou seja, como que os indivíduos pensam e assim agem sobre a realidade para construir certos padrões de comportamento. Então nós temos que entender os modelos mentais dos agentes que atuam sobre a realidade, interferindo uns nos outros para gerar o padrão de comportamento e assim gerar os eventos. Então, os eventos é o que está acontecendo, os padrões de comportamento ou tendências são o porquê que isso está acontecendo, então são os gráficos de acúmulo e, por fim, as estruturas sistêmicas que são as relações entre os padrões e como os padrões entre as variáveis afetam uns os outros. E, por fim, como os modelos mentais atuam sobre essa realidade e sobre essas estruturas para gerar os padrões e, por fim, gerar os eventos. Essa é um modelo de compreensão da realidade a partir de que nós percebemos e como é que as coisas vão se acumulando ao longo do tempo e como é que nós vamos procurar dar as explicações sobre isso. O objetivo da linguagem sistêmica é justamente sair dos padrões de comportamento. Então a ciência coleta eventos, constrói padrões de comportamento e faz correlações entre eles. Então existem estruturas de relações causais entre variáveis independentes e variáveis dependentes. Essa é a ciência clássica, é uma ciência que tem um grande avanço, usa tanto dados quantitativos quanto dados qualitativos e faz correlações entre variáveis. Nada contra, eu acho que isso é a grande contribuição da ciência. O que nós queremos é oferecer uma perspectiva alternativa de mergulhar na realidade a partir dos eventos, como a ciência normal, construir os padrões como a ciência normal e daí propiciar uma forma de interpretar e correlacionar os padrões de comportamento através de uma estrutura chamada de estruturas sistêmicas. Ok? Então, essa é a ideia que nós vamos tratar no próximo vídeo.